Oi, queridos, tudo bem? Tô gravando esse vídeo para explicar um pouquinho sobre a aula dessa semana, tá? É... Tô falar que tô com saudade de vocês, né? Faz tempo que a gente não se vê pessoalmente e tá difícil, eu sei, para vocês esse momento, mas para nós, professores, também não tá sendo fácil preparar aulas sem vocês, sem poder estar presente, sem poder explicar. Então, eu tô gravando esse videozinho para poder passar o conteúdo para vocês e explicando aí também, tá bom? Queridos, eu vou tirar um pouquinho o vídeo, tá? E eu vou passando o conteúdo para vocês. Nós vamos iniciar na apostila volume 2, a partir da página 6, Recursos Minerais Brasileiros. Tá bom, queridos? Um beijo, fica com Deus, tô com saudade de vocês, tá? Beijão. Eu vou tirar um pouquinho o vídeo para eu poder explicar. Então vamos lá, meus queridos. Nós vamos começar lá na página 6, então, da apostila volume 2, os recursos minerais brasileiros, tá? Então, nós vamos iniciar nesse tópico aqui, ok? Então, o que são os recursos minerais? São todos aqueles minérios que a gente tira da natureza, que para o nosso dia a dia são necessários, certo? Então, aí vocês têm um mapinha, as principais jazidas minerais brasileiras. Então, nós temos aí o carvão mineral, o alumínio, o ferro, o estanho, o cobre, chumbo e outros elementos que a gente consegue encontrar no nosso país, tá? Então, para vocês darem uma olhadinha nesses recursos minerais que nós temos aí. E o Brasil, ele é um grande exportador, ele vende muitos recursos minerais, como commodities, tá? Tá até destacadinho aqui, ó, commodities, na apostila de vocês. O que são os commodities? São aqueles minerais que são vendidos in natura. Eles são vendidos naturalmente para um outro país transformar esse mineral em um outro objeto. Por exemplo, a gente vende minério de ferro, por exemplo, para os Estados Unidos, para eles fazerem carros, para eles fazerem computadores e outros elementos que a gente não faz aqui no Brasil, tá? Então, os commodities são esses produtos, são as matérias-primas para produzir um outro elemento, tá? Então, o Brasil é um grande exportador de minérios, tá? Só para vocês terem uma noção. Nós vamos falar isso daqui de forma mais superficial, tá? E indo já para a página 7, nessa partezinha aqui, vocês vão observar que o Brasil, ele é líder na exportação de alguns minérios, tá? Ele está na frente de outros países. Por exemplo, o minério de ferro, a bauxita, o manganês, que faz ali o aço, o amianto, alguns elementos, o Brasil ele vende demais. Então, por exemplo, o minério de ferro, o Brasil exporta quase, dos 100% que o Brasil exporta, quase 82%, né, conforme mostra aqui, ó, 82% das exportações de minérios é de minérios de ferro. Então, o Brasil vende muito minério de ferro para outros países, tá? Lembra do acidente que aconteceu lá em Mariana, em Brumadinho, que aconteceu? O acidente de Mariana foi em 2015, de Brumadinho foi o ano passado, tá? São empresas que extraem o minério de ferro, né? Eles extraem esse minério para vender para outros países e ganham muito dinheiro com isso. Então, os dois acidentes que aconteceu, tanto de Mariana quanto de Brumadinho, era de uma mesma empresa, a Vale do Rio Doce, tá? Então, são empresas que faturam muito dinheiro retirando aí o minério de ferro da natureza para vender para outros países, tá? Então, falando aí desses recursos, é basicamente isso. A gente tem que pensar que o Brasil ele é um grande exportador de minérios, tá, para outros países. O principal minério que a gente exporta é o minério de ferro, ok? Um outro recurso mineral que nós temos no Brasil em grande quantidade é a água. A água, ela não deixa de ser um recurso mineral, né? Ela é cheia, rica em minérios e o Brasil tem um recurso muito grande, praticamente cerca de
de 12 a 16% das águas do mundo inteiro está no Brasil. Então, o Brasil tem uma grande reserva de água. O Brasil tem um grande potencial hídrico, ok? Então, ele está distribuído nessas regiões aqui. 68% está na região norte, onde tem muitos rios, tá? Região amazônica tem muitos rios. 16% na região centro-oeste, 6% na região sudeste, 7% na região sul e 3% na região nordeste. Tá? Então, o Brasil, apesar de ter um grande recurso hídrico, ele não está distribuído de forma igual, ele está distribuído de forma desigual. Então, os lugares onde tem mais pessoas, que é a região sul e sudeste, tem muita água? Tem, porém tem muita gente, tem muitas indústrias, são regiões muito urbanizadas, precisa de muita água. Então, muitas vezes, falta essa água, sobra essa água lá na região norte, porém, falta na região sul e sudeste. Então, isso não é muito equilibrado aí a distribuição de água no Brasil, tá? Virando um pouquinho a página, já na página 8, nós vamos ver como que essas águas, elas são utilizadas. Né? Então, às vezes a gente acha que a água é só para o nosso consumo, para a gente beber, para a gente limpar a casa, para a gente cozinhar, mas não, a água ela é utilizada em vários lugares, tá? Que muitas vezes a gente não tem nem noção. Então, olha lá, total de água retirada no Brasil. Então, no Brasil, olha a porcentagem que vai para irrigação, 52%. Então, quase mais da metade da água que é consumida no Brasil vai para a plantação, para irrigação irrigação de alimentos, de produtos agrícolas, tudo mais. 8% vai para o abastecimento de uso animal. Então, para gado, para galinha, para porcos, que eles precisam também se alimentar, precisam também tomar essa água, precisa também de água para a produção e não só para o abastecimento, para o consumo dos animais, mas também para a produção de carnes e tudo mais. 9% vai para a indústria, 3,8% para termoelétricas, que utilizam a água para aquecer e gerar energia, 1,7% abastecimento rural. Nas cidades, esse consumo que a gente usa, né, para lavar as coisas, para cozinhar, para beber, é cerca de 23%, e a mineração 1,6%, tá? Então, pensando nisso daí, olha quanta coisa que a água ela é necessária. Né? A água é um elemento muito importante, é um recurso mineral muito importante para o nosso dia a dia, tá? Uma das fontes, das maneiras de a gente retirar a água da natureza é a utilização de aquíferos. O que são aquíferos? Aquíferos são reservatórios de água que ficam debaixo da terra. Então, são fontes de água que, conforme chove, a água infiltra no solo e ela vai para as camadas mais profundas. Elas vão formando como se fosse poço artesiano, que vai ali acumulando aquela água. E é uma água muito limpa normalmente, porque ela passa por várias camadas de solo, de rochas, de pedras, com que essa água seja muito pura, uma água muito boa. Na nossa região, nós temos um aquífero muito importante, que é o aquífero Guarani, tá? É o número 12. O aquífero Guarani, número 12. E o aquífero Bauru Cauaia, ó. E aqui, ó, também, que é o número 5, tá? Esses dois aquíferos são aquíferos muito importantes, tá? O mais importante que normalmente a gente escuta falar é o aquífero Guarani, que ele tem uma grande reserva de água e a gente acaba utilizando dele. Aqui na nossa cidade, vocês sabem que a gente tem vários poços, né, artesianos, aí perto aí do Caju agora, perto da padaria, foi
instalada uma fonte de água e é retirado a água desse aquífero, né, que é uma água boa, uma água muitas vezes até retirada para a produção de água mineral, tá? Tudo bem, queridos, até aqui? Então, aqui fala um pouquinho da importância dos aquíferos, né? Normalmente utilizado para consumo, para poder beber, para produção de água mineral. E em alguns lugares, essa água, ela tá tão profunda, em lugares tão distantes assim, que ela tem até contato com as camadas mais profundas da Terra, que fica aquecida, porque a gente sabe que no fundo lá a gente tem um manto, o núcleo, que são áreas aquecidas de rochas. Então essa água ela brota da terra quente, e nesses lugares eles utilizam dessa água quente, essa água que brota da terra de forma bem quentinha, para poder fazer centros turísticos. Vocês já ouviram falar do Termas dos Laranjais lá em Olímpia? Lá eles utilizam dessa água que brota quentinha da terra para produzir ali turismo, para ter o Termas, aonde tem ali um centro turístico, onde as pessoas vão passar o final de semana, porque tem muitas piscinas de água quente, e tudo isso faz com que as pessoas vá utilizar desse recurso, tá? Não só lá em Olímpia, mas em Águas Quentes e outros lugares, eles se utilizam dessa água. Além disso, nós vamos ter aí as principais bacias hidrográficas. O que é a bacia hidrográfica? Eu pego um rio principal e tem os rios afluentes, aqueles rios que vão ajudar a abastecer o rio principal, tá? Então, nós vamos ter aqui as principais bacias hidrográficas, os principais rios brasileiros. Então, vocês vão localizar aqui a bacia amazônica, que está aqui em verde bem escuro, a bacia do rio Tocantins, que é aqui a bacia do Tocantins-Araguaia. Nós vamos encontrar aqui, ó, na região de São Paulo, né, que tá num tonzinho meio cinzinha, a bacia do Rio Paraná, que é o rio principal, onde está também o Tietê, que é um rio que a gente conhece bastante, o Rio São Francisco, e todas as outras bacias hidrográficas, que são áreas que tem um rio principal e um rio e os rios afluentes, aqueles que vão ajudar a abastecer o rio principal. Tudo bem? Aí, virando já na página 10 da apostila de vocês, nós vamos ver a qualidade da água por bacia hidrográfica. Então, nós temos as bacias hidrográficas, estão nas mesmas cores que da página anterior, mas nem todos eles têm uma qualidade legal. Tem alguns lugares que é de péssima qualidade. A água é de péssima qualidade. O que faz contaminar a água? Poluição, jogar esgoto, muitas vezes os rios passam pela cidade e ao passar pela cidade as pessoas vão jogando ali esgoto, lixo, e isso vai fazendo com que a água fique muito contaminada. Quem já foi a São Paulo sabe que a qualidade do rio Tietê não é boa, é um rio que cheira ruim, porque tem muita contaminação, é muita sujeira. Então, aonde passa por grandes centros urbanos, aonde tem muita gente morando, muita gente poluindo, a qualidade da água vem a piorar. E lugares aonde tem mais cuidado, passa por lugares que não sejam tão urbanizados, a água normalmente tem uma qualidade melhor, ok? Aí aqui já na página 11, nós vamos ter quais são os elementos que fazem aí, os elementos que o homem causa, contaminando os rios, contaminando as águas, e quais são os principais problemas para isso, né? Quando a gente polui a água, joga esgoto, joga às vezes agrotóxicos, você muitas vezes para construir urbanizar melhor a cidade, desvia o curso do rio, e tudo isso tem um impacto muito grande aí. E isso gera vários problemas. Então, aqui nós temos essa tabelinha. Opa! Saiu do lugar, deixa eu voltar lá.
nós vamos ter essa tabelinha na página 11. Então, eu gostaria que vocês fizessem aí a leitura, ok? Depois disso daí, deixa eu voltar aqui um pouquinho, eu vou pedir para vocês fazerem as atividades, tá? A atividade da página 11, eu não vou deixar porque tem as respostas aqui. Vocês vão fazer as atividades da página 11, vão responder na apostila algumas, e essas que tem um quadradinho verde aqui, ó, que é a 2, a 5, a 6, não cabe aqui na apostila, vocês respondam no caderno. Façam esses exercícios da página 11, não é necessário tirar foto, tá? Apenas respondam, e depois que terminar de responder, vocês vão responder o formulário para mim. Tá? Vou deixar o link do formulário aqui para vocês poderem fazer a participação, contar a participação dessa semana na aula. Tudo bem? Qualquer dúvida eu estou à disposição de vocês, tá bom, queridos? Um beijo, fica com Deus.